Shabbat Shalom. Louvado seja o Eterno, o Deus de Israel. Baruch Hashem. Então vamos lá. A paraxá dessa semana é a paraxá Tetzaveh, que é uma paraxá que a tradução é ordene. A paraxá, o foco principal dela no início, está falando do azeite puro. Mas você que pertence a essa kahal, a essa sinagoga, deve estar se lembrando que o ano passado eu frisei bem essa questão do azeite. Para você que não lembra, eu falei daquela azeitona que fica no topo da copa da árvore, que o sol pega nela o dia todo, que aquela azeitona dá um azeite mais puro. Mas também, além do azeite, fala sobre a troca da roupa do Kohen Hagadol, do sacerdote. E daqueles que estavam ocupados com o serviço, que estavam escalados para o serviço. Então, como eu já havia falado do azeite, falei, vou então dar uma pincelada nessa questão. E eu coloquei um subtítulo, troquem de roupa. Quem está comigo há mais tempo, quando eu dava aula de teologia aqui nessa congregação, que eu comecei a dar aula de teologia na minha casa, quando começou a Beit, depois aqui no prédio de baixo, depois a gente passou aqui para cima. Então eu formei muita gente aqui nesses anos aí. E eu sempre dizia assim para todos que chegavam, de qualquer que seja a denominação, eu dizia assim para todas eles, muitos aqui vão se lembrar do que eu falava, eu dizia assim, pegue a sua roupa religiosa e deixe lá na porta. Porque se você entrar aqui dentro com as suas vestes de onde você veio, você vai falar que aqui não dá certo, que aqui não serve para você, que tem muita contradição. Sabe por quê? Nós, seres humanos, somos todos, tá? Eu não estou falando para o João, para o Pedro. Se fosse algo pessoal, eu chamaria no particular. Nós temos um defeito gravíssimo. Eu falei isso para uma pessoa essa semana, que me fez uma visita. Eu disse, sabe qual que é o seu problema? Você não abre mão do teu título na igreja que você está. Você dá valor ao seu título. Você chega lá, então você tem título. Então tira essa roupa. Enquanto você não tira a sua roupa da sua religiosidade, você não vai conseguir entender Bíblia nunca, Torá nunca. Porque a maior roupa que mais nos impede, a roupa que mais nos impede de entender as Escrituras, se chama religiosidade. Isso está em todas as denominações. Então, se você for religioso demais, no judaísmo, se você for religioso demais, você já se perdeu, já era. Por isso que o rosh aqui dessa sinagoga é sentado, equilibrado. Se alguém parte para cima de mim e fala, mas o senhor não está fazendo, tem 32 orações. Você não está dando conta nem do básico. Não está soltando nem pipa, quer pilotar avião. Vai soltar pipa, embaraça do vizinho, quer pilotar avião. Você tem que fazer aquilo que você dá conta de fazer. Então, troquem de roupa. Bereshit 3:21 e Shemot 28:2. Vamos em frente? Shemot 28:2 diz assim, faça, ou melhor, Hashem falando com quem? Com Moshe. Faça para seu irmão Aharon roupas separadas para servir a Hashem, que expressem dignidade e esplendor. Já num tratado chamado Malbim, Shemot 28:2:1, diz assim, roupas sagradas, está explicando o que significa essas roupas sagradas. Essas vestimentas são externas, óbvio. Você está me vendo aqui com uma roupa, cada um vem com uma roupa diferente, principalmente hoje em Purim, né? Todos vão se vestir diferente, que é muito interessante essa festa, é lindo. Então, as vestimentas são externas, porém arremetem ao quê? Ao interior. Ou seja, você identifica uma pessoa pelo que ela veste às vezes, por mais simples que ela seja. Por mais simples. Por exemplo, se você vê aqueles meninos que andam na rua, que a bermuda deles pega aqui da popa para baixo, eu não sei como é que eles usam aquilo, que não vê que aquilo equilibra. Então assim, a roupa, ela diz muita coisa. E quando você vem para uma sinagoga, aqui não é um conceito cristão, aqui é um conceito sinagogal. Então mulheres não podem estar aqui com o busto aparecendo. Você não pode estar aqui com blusinhas de alcinha, uma cordinha. Não é lícito.
o ambiente não é propício. Tem uma Torá. Então, cuidado com as vestes, principalmente as mulheres. Nós temos que trabalhar com recato. E isso, quando fala aqui das vestes sacerdotais, o externo, o que você veste, expressa o interior. Ok? Vestimentas internas, vestir suas almas com pensamentos. Agora, olha, aqui também está falando do seu eu. Comportamento, atitudes, traços, tendências adequadas. Que são as roupas da alma. Ou seja, significa refinar suas almas e traços interiores. Oi, escute aqui. Se você está numa sinagoga e fala que é judeu, judia, você não mente. Você tem que ter comportamento e atitude de gente. Mulher, atitude de mulher de Hashem. Homem, atitude de homem de Hashem. Então, o comportamento de vocês, tem gente que ainda não sintonizou. Até eu olho assim, tem gente que até veste de judeu. Só está faltando ser. E o que foi tratado aqui nessa paraxá? O ser, não só o vestir. Porque se o Kohen só vestisse, quando ele entrasse dentro do Mishkan, ou dentro do tabernáculo que transferiu lá para Jerusalém, quando ele entrasse lá dentro e ele fosse até o Santo dos Santos, o que aconteceria com ele? Morreria. Caia morto. Sem chance. Então, se você for, por exemplo, não vou longe, conforme as igrejas romanas, que você chegar na porta, estou falando de igrejas romanas, eu não estou denegrindo, estou explicando. Conforme a roupa que você chegar, você não entra. Eu já ouvi falar, eu não vi, que se uma noiva for casar com os seios aparentes, o padre não faz o casamento. Mas se lá é assim, por que aqui o negócio vai ser bagunçado? É porque gosta de apanhar, gosta de escutar, ou não captou ainda, não entendeu? Então eu estou falando sempre para a galera que canta, que toca, dos instrumentos, venham bem vestidos. Ah, não consigo usar paletó e gravata. Então usa um blazer com camiseta, igual você vê sempre o Rocha usando. Os homens estão bem alinhados, mudaram, ficou lindo. Amei. A galera aqui se alinhou, ficou lindo. Mas é para aperfeiçoar, sempre. Sempre. Sempre aperfeiçoe. Você não está numa lanchonete, numa pizzaria. Você está numa sinagoga. O altar está ficando pronto. E aqui em cima vai uma frase em hebraico, que a hora que colocar aqui você vai entender melhor. A frase vai estar escrita assim, a portuguesa vai estar escrita assim: saiba diante de quem você está. Como que você se apresenta diante de Deus largado? Com tudo de fora? Estou entendendo? Então, significa traços, tendências adequadas, são as roupas da alma. Ou seja, a sua alma vai expressar no exterior. Até o rabino, um dos meus mestres, o rabino Bonnie Cassidy, falou assim em uma das aulas de doutorado, de rabinato. Como que você vai chegar em algum lugar de kippá na cabeça? Falou, Roche. Como você vai chegar num lugar de kippá na cabeça? Tênis rasgado, camiseta com furo, um exemplo. Calça tudo detonada. O cara olha e fala, que judeu miserento é esse? Você está representando uma nação, um povo escolhido do Eterno. Vamos em frente. Olha que coisa interessante. Bereshit 3:9. Hashem, Deus chamou Adão. Onde você está? Por isso chega no Gan Eden e olha e não vê Adão no lugar que eles se encontravam ao entardecer. E ele respondeu lá em Bereshit 3:10. Ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso me escondi. Olha o que significa esse versículo, olha a riqueza.
Ele respondeu, Adão fala para Hashem, para Adonai, ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ouvir a voz significa, eu sei tudo que está escrito na Torá. E a Torá não me permite andar nu. Mas até aquele momento ele não tinha visto que ele estava nu, né? Por quê? Porque o seu corpo de luz não havia malícia. Então ele não olhava para baixo para malícia. Não vinha na mente dele uma acusação que ele estava despido de vestimenta. E naquele momento que ele come o fruto que a esposa lhe oferece, o que diz o Eterno? Porque se desse fruto comeres, será como um de nós, conhecendo o bem e o mal. A partir do momento que ele come, seus olhos carnais afluem, e ele começa a entender o que é a materialidade, o que é a vergonha, ok? É por isso que ele se esconde. Fiquei com medo, porque Adão... Gente, eu fiquei olhando para essa frase aqui, eu falei, não é possível. Adão ficou com medo do quê? Ele conhecia o quê? Torá. Porque o Eterno desceu na virada do dia e explicou para ele sobre a Torá. Ele sabia que quem peca, responde por seus pecados e pode pagar o pecado com a morte eterna. E ele já sabia o que era Sheol, o que era descer para o Sheol. Então ele pensou na hora, na sua sabedoria, olha, Adão pensou assim, se eu pequei e quebrei um mandamento, estou nu, vou descer para o Sheol. Se Adão, que era um ser praticamente divino, ficou com medo, tem hora que eu fico imaginando o que essa galera está aprontando que não tem medo do Sheol. Se Adão sabia a Torá de cor, de frente para trás, de trás para frente, sabia tudo de cor, porque Deus colocou na mente dele, tinha uma sabedoria infinita. Se ele tinha medo, eu acho que essa galera da nossa geração finge demência. Não temer a condenação eterna. E aí ele diz, eu estava nu, ou seja, inadequado para cumprir Torá. Se você chega nessa casa, inadequado com as suas vestes para cumprir Torá, você chegou aqui nu. Então, olha lá que legal. Bereshit 3:21. Adonai Deus fez roupas de pele para Adão e a mulher e os... Olha o versículo. E os vestiu. Fazer roupa significa algo sob medida, pois somos medidos de acordo com nossas atitudes. Olha, tudo Deus está falando com a gente, em tudo. Que cada passo seu, cada falta sua numa reunião, cada coisa dentro da sinagoga que você leva de qualquer jeito, que você tenta burlir, que você tenta disfarçar, que você tenta esquivar, tudo isso vai passar pela medida. Aí depois você fala, mas eu não sei porque eu não saio do aperto. Eu não sei porque a minha vida não destrava, não destrava. Por que tem 10 que prosperam e eu não prospero? Porque você não anda na medida. A sua roupa é sempre folgada, frouxa. Vamos em frente. Bereshit. Voltou, é para frente. Por favor. Ok, perfeito. Bereshit 3:21. Hashem fez roupas de pele para Adão e a mulher os vestiu. Vestimenta. Em hebraico se escreve kutanot. Kutanot. Agora olha que coisa incrível. Adão foi criado com roupas de luz, mas quando se escreveu a palavra roupas, quando eram de luz, lá no hebraico, a palavra or é escrita com aleph. Aí Adão, na sua originalidade, foi criado com uma roupa de luz. Ele era um canhão de luz aceso. Ele iluminava todo o jardim. Então a luz era tão brilhante que chamava a atenção dos malachim, dos anjos. Mas de repente, a palavra que aparece sobre vestimentas de Adão perde a letra Aleph
e começa a aparecer luz com Ain. Or, escrito com Ain, que substitui a letra Aleph. Olha só, quando é substituída uma letra pela outra, já não é roupa de luz, porque a luz apagou. Por isso ele se viu nu. Aí diz o quê? Que Deus fez roupas de pele e os vestiu. Essa pele, você vai ouvir por aí alguns pregadores dizer que matou 2 ovelhas, 2 cordeiros. Tem tanta coisa por aí que é até interessante. Mas essa roupa de pele é o que você tem hoje, é a epiderme. É isso aqui que foi colocado em você. Ele não tinha essa epiderme. Então o Eterno faz uma roupa de pele e cobre todo o corpo. Eu acredito que ele tinha uma membrana. Já viu aquele peixinho transparente? Eu acho que era daquela forma, imagino eu. Então ele via tudo lá. Via tudo. Funcionando ali. Aí o Eterno pega, faz sob medida. A sua roupa espiritual, ela tem que estar sempre na medida. Ok? Então, Shemot 28:4 diz assim, essas são as roupas que eles devem preparar. Quando ele está falando aqui do sacerdote. Então ele diz assim, são essas as roupas. Por quê? Por que o sacerdote tinha que mudar de roupa? Por que o sacerdote não podia entrar com a sua roupa costumeira do dia a dia? Por quê? Porque quando Rava e Adão pecam, eles recebem um poluente na alma deles, na nefesh, no seu corpo. Se contaminam com o pecado que a serpente os induziu. Então, para que esse pecado seja reajustado, haveria necessidade de vestimentas sagradas. E é por isso que estas roupas, que está escrito em Shemot 28:4, é para repelir esse poluente presente no homem por causa da infecção da serpente. Ele foi convertido em algo positivo por meio de vestimentas sagradas. Então, olha só, resumindo, quando você sai de casa e vem a servir ao Eterno numa sinagoga que tem uma Torá, você já sai preocupado das suas vestes estarem combatendo o poluente que nos infectou através da serpente. Interessante isso? Profundo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está sendo bem claro? É muito complexo, mas está bem simples, né? Bem simples de entender. Então, nossas vestimentas, as nossas roupas, elas vêm ocultar, através do recato, da decência, através da nossa disciplina, ela vem ocultar aquele poluente que a serpente lançou sobre nossos pais e que não saem de nós nunca, somente no dia em que Mashiach aparecer lá e o nosso corpo for transformado definitivamente. Aí nós vamos receber uma vestimenta eterna. Nós vamos ser luz novamente. Baruch Hashem, nós vamos acender novamente. O Adão que se apagou lá no Gan Éden, vai acender no dia que Mashiach pisar no Monte das Oliveiras. Aí nós acendemos novamente, ok? Vamos partir para o final. Shemot 28:43. Aarão e seus filhos deverão usá-los quando entrarem na tenda de encontro e quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar sagrado, a fim de que não incorram em culpa e morram. Esse deve ser um regulamento perpétuo para ele e seus descendentes. Mishnei Torá, o tratado Mishnei Torá, Shemot 28:12, diz assim, é uma mitzvah que as vestes sacerdotais sejam novas, atraentes, para honra e beleza, não ser fora de medida apropriada, mais curtas que a medida apropriada, içadas pela faixa ou sujas, isso torna o serviço inválido. Vamos trazer para os nossos dias? Olha que coisa interessante. Alguém poderia falar assim, Rosh, o que você está lendo aí de roupa sagrada é para o templo do Mishkan e para o templo do Beit HaMikdash. Beceder? Entenderam? Dá-se a impressão que é para isso. Mas o versículo, ele tem um adendo aqui muito importante. O versículo diz o seguinte, este é um regulamento perpétuo. Perpétuo. Entenderam?
Agora, olha que interessante o que diz o tratado Mishneh Torah. É uma Mishnah que as vestes sacerdotais sejam novas. Então você tem que vir para Beit. Você não precisa estar com roupa aqui de etiqueta, de grife. Mas você tem que vir para Beit com a sua melhor roupa. Está sendo claro? Não importa se você só tem 2 calças, uma camisa ou 2, não importa. É a melhor? Venha com ela. Não estamos aqui para avaliar o nível de valor de roupa que você está usando. Por favor. Mas você vai pôr o melhor para ver o teu eterno, a Torá do Hashem. Então a roupa tem que ser a melhor. As vestes têm que ser o quê? Novas, atraentes, para que o lugar onde você está expresse honra e beleza. Já pensou se chegar aqui uma pessoa para nos visitar? Nós estamos tudo largado, mulambento, tudo de qualquer jeito, parecendo roupa de quem está trabalhando no mato, sei lá, abandonado. Então o ambiente requer que você esteja mais fino, mais cuidado. E nós terminamos aqui, ó. Bereshit 35:2 disse assim, ó, olha que legal. Então Yaakov disse à sua casa e a todos os outros que estavam com ele. Olha o que o Yaakov disse para sua casa, para sua família e para todos os seus servos. Olha o que ele disse: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão com vocês. Deixa eu traduzir isso aqui. Livrem-se dos deuses estrangeiros. Dual. Aqui está falando realmente de divindades pagãs, que alguns dos estrangeiros que estavam com ele, servos, ainda adoravam, serviam. Mas ele está falando também da idolatria que tem aonde? No nosso coração. Eu falei agora há pouco, que é a religiosidade. Religiosidade, tem gente, eu sempre comentei isso nas minhas aulas de teologia. Tem gente que ele frequenta uma placa, X, igreja não sei das quantas, igreja da Arca de Noé. Se ele chegar nos Estados Unidos e não tiver uma igreja da Arca de Noé, ele não entra em outro barco. Ele desvia, não congrega nunca mais. Porque aquele rapaz ou aquela mulher não servia o Eterno. Ele servia a placa da Arca de Noé. Estou sendo claro e objetivo? Então, nós temos que ter essa cautela de não nos atermos somente à placa denominacional e atermos às escrituras realmente, viver por elas. Então, olha o que ele disse: livrem-se dos seus deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Olha o que diz Yaakov para sua família: purifiquem-se e troquem de roupa. Deixa eu traduzir o que ele falou aqui no final do versículo. Ele está dizendo: vocês são descendentes de um homem chamado Adão, e Adão era luz totalmente pura. Adão era um homem que veio com a sua origem celestial do Shamaim. Então troquem as suas roupas, as suas vestes, e aproximem-se o máximo que puderem do nosso patriarca, de Adão. Aproximem-se o máximo da luz. Porque nós aqui que estamos caminhando aqui na cidade franca, no estado de São Paulo, ou qualquer outra cidade do Brasil, ou qualquer outro estado, a nossa caminhada só tem um objetivo. Somos peregrinos nessa terra, não é o que nós estamos aprendendo? E quanto mais perto estamos da Nova Jerusalém, mais a luz tem que brilhar em nós. Por quê? O que eu falei? O Yehudi, ele foi chamado para ser luz para as nações. Então, se os nossos antepassados apagaram, o Eterno está dizendo que a sua luz, que a sua hora, venha reativar nesse século, nesse mundo, exatamente nesse momento, para que as pessoas que convivem com você, a sua família, os seus amigos, no seu trabalho, na sua convivência diária, vejam que você é luz para as nações. Você trocou de roupa. Você está com vestes sacerdotais, vestes sagradas. Baruch Hashem. Dediquem-se, se esforcem, estudem, pratiquem e vivam
para que isso aconteça nas vossas vidas, na minha vida, para que Hashem venha trazer luz para este mundo. Amém? Que o Santo Hakadosh Baruch Hu, aquele que vive e reina para todos sempre, faça-vos compreender, entender e viver segundo a sua Torá. Sejam abençoados em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yaeb Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, ve'asem lecha, Shalom.